E agora sim, nós voltamos a falar sobre todos esses assuntos que vimos há pouco. A participação da mulher na política, a participação das mulheres em locais de destaque. As mulheres correspondem hoje à maioria do eleitorado brasileiro, mas o número nem de longe espelha a participação feminina no Congresso, em câmaras de vereadores ou prefeituras ou governos estaduais. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, das 513 cadeiras existentes, somente 91 são ocupadas por mulheres. 91 cadeiras são ocupadas por mulheres. O equivalente a 17,7%. A gente tem um número aqui para ilustrar tudo isso. Cadeiras existentes, vamos voltar lá, Fernandinha? Cadeiras existentes, 513 e só 17% de mulheres, o que significa 91 deputadas. Olha só, o relatório da União Interparlamentar diz que a média é de 25,7 e, portanto, índice abaixo da média mundial. O Brasil está na posição 135 de uma lista de 186 países. É o pior da América Latina. Perde para quase toda a Europa e está abaixo, por exemplo, de países como Guiné, Quênia e Bahrein. Veja só esta arte que ilustra a posição do Brasil em representatividade feminina na política com os dados do Congresso Nacional Brasileiro. Para falar sobre este e alguns outros assuntos, está conosco no nosso sofá, uma honra recebê-la, Rosana Vale, que é deputada federal pelo PL, jornalista e escritora. Está no segundo mandato no Congresso Nacional e é da Comissão Permanente de Viação e Transportes e presidente da Frente Parlamentar Mista dos Portos. Faz parte também da Comissão da Mulher e idealizadora do movimento Mais por Elas. Rosana Vale, obrigado pela sua presença. Bom dia a todos que acompanham aqui. Eu faço parte, dessas 91 mulheres na Câmara Federal, com muito orgulho, representando todas nós lá, reivindicando as pautas que nós consideramos que são importantes para aumentar os espaços das mulheres, Esse é o nosso objetivo. E sou presidente do PL Mulher aqui no estado de São Paulo. São 23 milhões de paulistas aqui que precisam ser representadas lá na Câmara Federal também. Rosana, a pergunta primeiro, por que a mulher brasileira não se interessa em participar da política? Porque é um ambiente hostil ainda para as mulheres e a gente precisa reconhecer isso. Nas composições partidárias não há o interesse, isso está sendo modificado com muito esforço nosso, de homens e mulheres, mas desde as composições partidárias, nós conseguimos recentemente garantir 30% de obrigatoriedade de candidaturas femininas. Mas isso ainda é muito difícil para a mulher que quer entrar na política. Ela quer entrar na política, mas ela quer um ambiente favorável para ela. E muitas vezes, quando as pessoas convidam as mulheres para a política, os líderes partidários não estão interessados que ela ganhe a eleição. Foi assim, eu reconheço que foi assim comigo no meu primeiro mandato. Quando me convidaram, eu era uma jornalista conhecida na minha região, 25 anos trabalhando na TV, e me convidaram e depois eu fui descobrir, com a intenção que eu tivesse bastante voto, 50 mil votos, que ajudasse o primeiro da chapa, mas que eu não fosse eleita. Eles usam a mulher de escada, Exato. Só para fazer o quociente ali, o número de votos. Eles querem mulheres, mas eles não necessariamente querem que as mulheres sejam eleitas. E a gente precisa vencer Fora isso. o tanto de mulher laranja que tem também, né? Exato. Rosana, verdade. Quero trazer as mulheres deste programa para este papo, começando pela Aninha Beatriz, que vai te fazer uma pergunta. Não, na verdade, como que você enxerga, o que poderia... Peraí, Aninha, probleminha no seu microfone, a gente já resolve. Júlia Lucy, portanto. Bom, deputada, parabéns, Obrigada, pelo segundo Júlia, mandato. Parabéns pela posição de presidente de partido. A gente sabe muito bem que é difícil chegar a essa posição. Agora, pelo que eu entendi da sua fala, a senhora, vou chamar de senhora, não de Vossa pode Excelência, me chamar de tá? você. Porque o correto é Vossa Excelência, eu gosto de seguir protocolo, mas pelo que eu O entendi, negócio de Vossa Excelência, às vezes eu vejo umas tretas tão legal na câmera. Vossa Excelência que vá tomar banho. Vossa Excelência vai... Mas respeito acima de tudo, né, Júlia? Vai lá, você. Mas a senhora é favorável à cota para a mulher? Nesse momento eu sou sim. Porque eu acredito que para a gente corrigir as distorções que ainda existem, como a gente viu aí, por exemplo, na Câmara Federal, 17% de mulheres no universo de 513 deputados, sendo que a maioria da população é formada de mulheres. Então eu acredito, temporário,
né? Porque a mulher, nesse momento, ela precisa corrigir um erro histórico, né? Estar à frente dos espaços de poder e estar na política, seja na vereança, seja como vice-prefeitas, prefeitas, deputadas, senadoras, governadoras. A gente precisa, porque uma sociedade mais justa precisa ter homens e mulheres, e não há nada de errado nisso, né? A gente não está competindo com os homens, a gente quer o nosso espaço. Sim, são agora 10 horas, 58 minutos, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai continuar debatendo sobre tudo isso, a participação das mulheres em cargos de destaque, na política, na justiça, nas empresas. Com a Rosana do Vale, a gente já volta. E é isso, Fernandinha. Continuamos por aqui. Então, agora sim, Júlia Luci, tinha mais uma pergunta, por favor, Rosana Vale. Tem uma pergunta. Existe um projeto na Câmara, né? Uma coisa é a cota para candidatas, outra coisa é a cota nos assentos. Isso. Esse projeto está sendo discutido na Câmara dos Deputados e eu queria saber qual é a posição do PL. O PL vota favorável à cota no assento ou não? Eu acho que o PL ainda debate esse assunto, porque tem divergência. A gente tem 99 deputados, a gente não consegue que todos pensem do mesmo jeito, né? Eu sou a favor. Eu sou a favor, a Soraya Santos, que também é do PL do Rio de Janeiro, também defende isso. A gente precisa, como eu disse, corrigir um erro histórico. As mulheres precisam estar nos espaços e o ambiente precisa ser favorável para elas. E, infelizmente, ainda não é. A gente percebe isso, Júlia. Você foi deputada também, a gente percebe quando entra, por exemplo, na Câmara, é um ambiente criado para os homens. Eu estava sempre passando pelos corredores ali, sempre era barrada no início, quando não me conheciam ainda. Se eu estivesse do lado de uma pessoa de terno, de um homem, ele sempre era o deputado e eu a assessora. A senhora vai tem onde? Esse preconceito? Pois não, deputado, a mulher existe. Deve ser assessora de alguém, a mulher deve ser mulher de alguém. Mas eu sou contra a cota. Eu também, assim, o mundo ideal seria que a mulher conseguisse entrar na política sem necessidade de cota. Isso porque é como se fosse uma facilitação. Mas por um período temporário eu sou a favor. Até que a gente consiga corrigir essas distorções. Somos a maioria da população brasileira e não podemos ser tão subrepresentadas na política. Sim. Eu queria aproveitar que a senhora é candidata à prefeitura para perguntar quais são os desafios adicionais que você enxerga como uma mulher que se candidata a um cargo do Executivo. Só para deixar claro, pré-candidata à Prefeitura de Santos. Não, e ainda nem pré, ainda que eu estou decidindo. O PL tem um projeto para Santos, a gente tá trabalhando. A Aninha quer que a senhora seja candidata. Sim, eu também quero. Eu já decretei. Eu acho que está querendo lugar de vice, hein, Aninha? Eu não sou de Santos, eu não sou de Santos. Santos é uma cidade linda, viu? Eu já fui. Aqui. Então, eu acredito que é assim, difícil também para a mulher, ainda mais num cargo executivo, né? A mulher parece que precisa provar 2, 3 vezes mais para ser reconhecida, trabalhar mais. Quando uma mulher é firme na política, se o homem é firme na política, ele é corajoso, olha só, está enfrentando, está sendo firme. Se a mulher é firme, ela é louca. O que aconteceu com ela? Estava naqueles dias, está dando piti, e isso a gente precisa vencer, né? Esse preconceito que existe, infelizmente, na sociedade. Então, as coisas se tornam mais difíceis para a mulher. E o cargo executivo é mais ainda, porque é uma disputa bem acirrada. Eles tendem a desmerecer as mulheres, muitas vezes, não são todos, a gente não está aqui fazendo um discurso que a sociedade é machista, tem muita gente boa, muitos homens, como o Palumbo, que nos ajudam lá Felipe na também. Câmara. Felipe também, estou falando porque é meu colega de Câmara. E realmente é um desafio para a gente, né? Provar. A mulher se cobra muito também, é da nossa natureza, bem antes de eu ser... Falta até referência, né, deputada? Quando a senhora, desculpa te interromper. Não, pode falar. Mas woman interrupting pode. Mas assim, como não existem muitos exemplos de mulheres líderes, as pessoas não sabem nem como esperar, qual comportamento que a gente espera, né? Se a gente pegar a liderança no Brasil, quem que a gente pensa de mulher que já foi destaque na política? Nós temos poucas, né? No mundo, não. A gente já tem ali Margaret Thatcher, que é um nome que sempre vem. Mas eu percebo isso, assim, as pessoas sempre vão esperar de nós, mulheres, um comportamento maternal, né? No sentido de acolher as demandas, mas quando você se posiciona com firmeza,
Inclusive, você é chamado de homem. Eu já fui chamado de homem muitas vezes. Não. Né? E sabe, é triste isso. Sabe o que eu vejo muito também? Uma desqualificação pessoal. Sim. Né? Quando você está discutindo aí entre homens, por exemplo, o debate ele fica um pouco mais restrito às ideias, aquilo que ele está falando. Com a mulher é direto, porque ela é isso, porque ela é aquilo, olha a roupa porque é o namorado dela, porque a roupa dela. Olha o cabelo dela. É impressionante como os ataques se tornam pessoais. E muitas vezes não é culpa dos homens, da sociedade. Se a gente levar em conta que até os anos 30 as mulheres não votavam, então é uma conquista, é aos poucos. É a própria mulher ensinando os filhos a ter um comportamento diferente. É um processo constante, né, Rosana? Vou trazer os homens deste programa para o nosso debate também, para a nossa conversa, a começar pelo Felipe Monteiro. Pepe. Ô, deputada, você fez um diagnóstico no começo da tua fala, é muito bom, né? Que não adianta a mulher participar, ter cota para participar das eleições, porque os homens que comandam o partido político não querem que ela seja eleita, né? Querem continuar mantendo o status quo. Você não acha que o melhor do que discutir cota para participação da mulher ou cota para mulher na Câmara dos Deputados não seria ter um instrumento para a mulher participar mais da vida partidária? Talvez uma cota dos partidos políticos, presidência, vice-presidência. Sim. Eu tenho um projeto de lei que determina que nas direções partidárias 30% de mulheres. Eu acho que se começa por aí, já é um grande avanço, até nas escolhas das mulheres, porque eu, como presidente do PL Mulher no Estado, a gente está viajando o Estado de São Paulo, trazendo as mulheres para participarem da política e dando esse protagonismo para ela. Michele Bolsonaro é a presidente nacional do PL Mulher, está viajando pelo Brasil fazendo a mesma coisa. Aumentou o número de mulheres filiadas no PL em 370% desde a entrada da Michele Bolsonaro. Então, essas figuras femininas, elas começam a entender que, se a política for dessa forma, eu vou. Desse jeito, eu gosto. Porque não é aquela história, muitas vezes, de que a mulher tem que rasgar tudo, tem que brigar. Dá pra gente ser do nosso jeito, fazer a política do nosso jeito e incentivar. As mulheres são plurais, tem mulheres diferentes. Né? Exato. A gente tem conseguido isso no estado de São Paulo, na região da Baixada Santista. Eu estou muito contente. E o PL está investindo muito, né, na participação das mulheres na política. Delegado Palumbo. O que a deputada Rosana falou é a mais pura verdade, né? A maioria dos partidos é comandado por homem. Então o Podemos, que é comandado pela Renata Abreu, que é uma deputada aqui do estado de São Paulo. Ela e a Gleisi são as únicas presidentes de partido, é isso? Mas a Renata é uma pessoa que eu admiro, eu acho que ela faz um belo trabalho como parlamentar, como presidente de partido. Aqui eu rendo minhas homenagens para ela. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Júlia. Por que você é contra a cota? Eu também sou, viu? Eu também sou. Acho que, apesar de todas as dificuldades, tem mais mulheres do que homem e as mulheres podem se candidatar e podem ganhar uma eleição. Está aqui um belo exemplo, que é uma brilhante deputada também, a Rosane Vale. Eu sou contra, Palumbo, porque a nossa raiz liberal leva sempre a ideia de que mulheres e homens são indivíduos, né? Então, o identitarismo, que é essa ideia de eu me identificar a partir do meu gênero, a partir da minha cor, a partir da minha origem, eu acho que isso desumaniza as pessoas, coloca as pessoas em caixinhas e não resolve problemas reais. Eu até entendo a ideia da cota, de uma certa forma ela pode trazer uma alteração, mas o que a gente vê é que mesmo décadas já com cota implementada, efetivamente a gente não conseguiu aumentar na mesma proporção o número de mulheres presentes. Isso porque o que acontece é exatamente o uso de um nome feminino para o cumprimento de uma cota. Essa mulher muitas vezes atua como uma laranja. Quando tentaram, por exemplo, direcionar o recurso financeiro também para as campanhas, o que a gente vê é a mulher sendo candidata, fazendo dobradinha com um homem, ou seja, o recurso continua passando pelo nome da mulher a serviço de um homem. Então, assim, aquilo que é falso não vai gerar algo verdadeiro. Então, o que muda de fato é, como a deputada falou, é ali dentro de casa, como a minha mãe fez comigo, falar assim, você pode ser o que você quiser, seja estudiosa, corra atrás, estimular. Se você observar que a sua filha é uma líder, é uma menina que gosta de falar em público, que quer ser líder de classe, não desestimula isso. Porque ali tem uma pessoa que tem uma capacidade de ser líder, mas não vai chegar lá por cota e muito menos para servir a um projeto masculino.